Esse é o Pode Falar, Aprender e Ensinar. Eu sou a Rose Souza, sócia fundadora e CEO da Verbify e também da Companhia de Idiomas. Aqui a gente aprende, desaprende, esquece das coisas que um dia aprendeu, ensina, vê o que o outro aprendeu ou não. Na escola, em casa, nas empresas, nos cursos online, nos aplicativos. O fato é que a gente aprende, ou pelo menos tenta aprender muita coisa o dia inteiro. O Pode Falar, Aprender e Ensinar é sobre isso. E aqui você fala também. É só se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir a gente lá no Instagram, @verbify.oficial e comentar no post do episódio. E você pode também responder as minhas perguntas no Spotify. Você pode ouvir na sequência dos episódios ou buscar os temas mais relevantes para você, porque aqui você aprende como quiser. E não é que já estamos no 7º episódio do Pode Falar, Aprender e Ensinar? Eu estou muito feliz com os comentários de vocês, professores, gestores de escola, alunos, gente interessada em aprender melhor, com menos esforço, com mais prazer, cabendo na agenda. É realmente uma alegria falar sobre um tema tão importante. O tema Aprender a Aprender está na lista das 15 habilidades do futuro do Fórum Econômico Mundial. A gente já falou sobre isso aqui. Quase nenhum de nós aprendeu a aprender. A gente aprendeu, pelo menos alguém nos ensinou matemática, história, inglês, e esse aprender estava mais relacionado a tirar boa nota na prova, passar de ano, ganhar certificado, diploma, e tudo bem. Agora a gente acolhe, agradece o que viveu de experiências de aprendizagem na vida, as boas e as ruins. A escola não é a vilã, pelo contrário, ela nos trouxe até aqui. Mas hoje a gente pensa a aprendizagem dentro e fora das escolas de um jeito bem mais leve, mais curioso, mais corajoso, e talvez curiosidade e coragem não tenham sido ensinados para muitos de nós na escola. Por isso, alguns de nós precisam se esforçar para ser curioso, para fazer uma pesquisa mais profunda sobre algo. Não é muito natural quando não tem uma escola envolvida. E muitos de nós também precisam se esforçar para ter coragem de se expor, porque não é natural. É muito fácil de entender que a gente levou esse modelo mental reforçado por algumas famílias até, levou para as nossas empresas. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, cultura de aprendizagem nas empresas. Empresas que, com iniciativas simples, conseguem incorporar hábitos de aprendizagem nas rotinas dos seus funcionários. E para bater papo comigo hoje, eu trouxe a pessoa mais especial da minha vida profissional todinha, que é a pessoa que fundou a Companhia de Idiomas comigo, quando a gente tinha 20 e pouquinhos anos. Eu e ela vivemos lindas aventuras, muitos desafios até hoje. Ela ainda é, junto comigo, sócia da Companhia de Idiomas. Hoje, na Companhia de Idiomas, a gente tem mais de 10 sócios. E aí, a gente montou, mais recentemente, há alguns anos, outras empresas juntas, a Verbify, que é uma empresa que respira, que vibra, pulsa, transborda aprendizagem o dia inteiro. Então, eu trouxe a Lígia. Lígia, é uma enorme alegria ter você aqui. Se apresenta e a gente já vai começar esse papo aqui. Nossa, que introdução, fiquei emocionada, né? Eu acho que nesse pouquinho de tempo aí que você falou da gente, eu vivi um mini flashback daqueles que a gente vai, passa assim, né? Rapidamente e visualiza essas memórias que foram muito especiais. Aí a gente tem perrengue, tem aprendizado, tem choro e tem muita risada, porque risada também faz parte e é muito bom. Para me apresentar, eu prefiro falar dos meus interesses, acho que diz um pouco sobre mim. Então, é óbvio, né? Porque a gente trabalha na Companhia de Idiomas aí todo esse tempo. Idiomas, para mim, é um tema muito interessante e, consequentemente, a aprendizagem. A gente tem estudado muito sobre isso. Neurociência, gosto demais de saber o funcionamento do cérebro. E comunicação não violenta, comunicação no geral, mas não violenta mais recentemente.
Também curto civilizações antigas, estou fissurada nas civilizações antigas do Egito e também do México, nos maias. E as artes, eu sou apaixonada pelas artes, e aí em especial aquarela, fotografia e poesia. Muito legal ver o quanto você é uma aprendiz autodirigida, porque nem todos os temas aí que você falou, você está fazendo curso, você já fez curso, alguns eu sei que sim, outros não, mas você faz a tua pesquisa, você se embrenha aí num tema e vai e busca, isso é muito legal, você é um exemplo de aprendiz autodirigida. E aqui a gente vai contar histórias de cultura de aprendizagem na Companhia de Idiomas e na Verbify também, né, com os nossos funcionários, com os nossos sócios. A gente vai nessa conversa falar sobre cultura de aprendizagem nas empresas clientes da Companhia de Idiomas, e você, como lida muito com RHs, pode nos trazer um panorama sobre esse tema, uma visão diferente até da que eu tenho, porque eu lido mais com professores e fico ali com os alunos, e você que está em contato permanente com profissionais de RH, respira essa cultura, né? Dizem que cultura de aprendizagem é um substrato da cultura organizacional e que todos têm, né? Todas as empresas têm uma cultura de aprendizagem, quer elas abracem a aprendizagem formal, informal, ou não abracem aprendizagem nenhuma, essa é a cultura de aprendizagem delas, que é não ter nenhuma, né? Assim que elas enxergam a aprendizagem, como não importante. Então, esse é um olhar diferente do que a gente pensa, né? Que para ter cultura de aprendizagem, você tem que ter alguns elementos. E alguns autores dizem que é isso, como a empresa encara a aprendizagem, inclusive não encarando. Essa é a cultura. Sim, é verdade. Tenho muito contato, sim, com a RH, desde o começo, né, da maneira como a gente estruturou o nosso negócio, e eu percebo essa mudança de postura, e também não só nos clientes que a gente atende, mas uma preocupação um pouco diferente em relação à forma como esses funcionários vão aprender, né? No caso aqui, o que a gente está falando é de idioma, mas eu vejo isso nas participações de grupos em que eu estou, que há uma mudança de postura, uma busca por coisas diferentes. E concordo com você, eu nunca estudei civilizações antigas, eu acompanho, assisto muito documentário e tento fazer muita coisa, leio, né? Então, assim, é possível, sim, a gente aprender sem ser num curso estruturado, numa escola, né, formal. E, obviamente, você consegue complementar tudo isso. Eu estava falando aí que eu nunca estudei civilizações antigas, mas, na verdade, é um ato falho, é algo que está dentro da nossa mente, essa crença escolarizante de achar que o estudo é só na escola. Eu tenho acompanhado vários documentários, isso é um estudo, é uma forma de estudar. E a gente sabe que aprender nunca foi tão importante, tem sido assim falado e discutido em várias frentes. E no passado a gente falava em melhoria contínua, lembro bem disso, melhoria contínua, aprendizagem contínua, isso já há décadas. Mas muita coisa mudou, né? E hoje a gente começa a entender melhor como é que as pessoas aprendem e como as pessoas também não aprendem. E acho que esse é o grande exercício, o que não funciona, e a gente achava que funcionava. E o modelo tradicional de treinamento, pensando pessoas dando ótimas palestras, ou um dia inteiro de impacto, ou um curso regular no qual os professores apresentavam os conteúdos ali super preparados, tudo isso parece bom e a gente não pode desmerecer, né? Mas o fato é que não é só isso, e a gente também tem que olhar para os perfis das pessoas, né? Hoje, uma das maiores questões que a gente vê, né, é o engajamento das pessoas, porque se aquilo tudo que já se fazia tinha resultado porque algumas pessoas, de alguma forma, se sentiam motivadas e engajadas naquilo, mas nem todas. Então, elas ou não participam por estarem muito ocupadas, ou estão ali no treinamento ou no curso sem estar de fato presentes. E isso se potencializou
com a normalidade aí dos calls, que dá até para meio... A pessoa dá para fingir ali que tá presente, mas não está de verdade. E aí a gente conclui que o mundo VUCA, né, e BANI exigem, né, esse mundo exige de nós mudanças mais radicais na forma como a gente enxerga a aprendizagem. E aí, bom, um esclarecimento, né, para quem não sabe ou não está tão familiarizado, essas siglas aí, em inglês, descrevem um pouco de como é que o nosso mundo está. E lá atrás, começou como o mundo VUCA, que quer dizer, são as iniciais, né, de volátil, incerto, complexo e ambíguo. E agora, mais recentemente, a sigla sofreu uma alteração e passou a ser chamado, então, de mundo BANI. E aí, obviamente, são as siglas, a sigla em inglês, mas que quer dizer frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Isso aí. Essas siglas que você está falando, que descrevem o mundo hoje, parece que descrevem também as pessoas, né? Frágil, ansioso, não linear, incompreensível. Então, nós todos estamos um pouco assim, uns mais, outros menos, mas por isso que é tão importante a gente refletir sobre a forma como as pessoas aprendem hoje, né? E eu não estou falando dos millennials só, estou falando de nós também, nossos hábitos mudaram. Como a gente ocupava o nosso tempo 10 anos atrás, hoje é totalmente diferente por conta de tanto acesso à tecnologia que a gente tem, né? Então, a gente também tem essa consequência do mundo atual na nossa vida, no nosso dia a dia, independente, eu falo a gente, né, pessoas que têm mais de 50 anos, então isso afeta todas as gerações, né, e é muito bom quando você fala que o modelo que nós usamos por tantos anos, modelo de aprendizagem, modelo das escolas tradicionais, professor ensina, aluno aprende, que esse modelo não dá mais conta hoje, né, porque... Acho que isso nos dá coragem de construir algo novo, uma escola diferente ou fora da escola, um jeito novo de aprender. E eu falei disso logo no comecinho, o primeiro passo para mim é acolher o passado que a gente teve, a nossa escola ou as nossas escolas, entender que a gente está aqui porque alguém nos ensinou algo, porque a gente aprendeu, mas que o mundo está diferente, a gente também, nossos hábitos mudaram, e agora... a gente precisa talvez pensar um pouco, como eu disse no início, em curiosidade, em coragem de se mostrar imperfeito, em como é que a gente pode construir autonomia, porque nem todo modelo, e nas empresas também, hoje a gente discute mais essa questão da autonomia, de menos comandos e controles, então não esperar que a empresa pague um treinamento, não esperar que o professor da escola, que a empresa contratou, diga o que o aluno tem que fazer, quando fazer, como fazer, com quem fazer. E na perspectiva da empresa, que reproduziu o modelo das escolas tradicionais, talvez o profissional de RH, e a gente está aqui para ajudar a eles também, ele precisa entender que todos nós temos de passar por um período de transição, né? Então, a gente tem que ter uma paciência com a gente mesmo, muita vontade de fazer diferente também, mas que não é desligar uma chavinha e ligar outra, né? Agora é diferente, então pronto, agora vamos fazer diferente, vai dar tudo certo. A gente precisa respeitar essa mudança que talvez seja mais gradual do que de ruptura, né? Eu concordo, Rose, isso aí acho que é fundamental, né? A gente não consegue, até porque isso, de uma certa forma, tem a ver com a formação do nosso cérebro, né? A gente começou e foi educado e passou por uma formação de escola e isso ficou impregnado na gente. Então, se você vai falar assim, ok, agora você tem autonomia, mas eu não fui ensinada a ter autonomia, como eu exercito isso, né? Tem uma questão aí que realmente é relevante de você olhar para essa fase, que é um momento em que a gente precisa acolher tudo isso, mas que precisa ter um processo de mudança. E a gente vê assim que as novas gerações, elas, né, elas também já não estão aderindo aí aos treinamentos formais. E isso também, para nós, como você disse, né, 50 a mais, e a gente veio totalmente impregnado dessa escola formal,
a gente já tem, já há muito tempo, escolas que estão buscando, né, eu digo escolas de ensino fundamental e ensino médio, buscando uma outra forma de ensino e aprendizagem. Então, você vê que as novas gerações estão vindo e já estão nesse formato diferente, que não se motivam com contextos tão rígidos. E a gente tem de repensar, né, a lógica da aprendizagem corporativa, porque essas novas gerações estão aí no mercado, né, de trabalho, já estão em empresas. E explorar como é que a gente vai retreinar essa nossa mente para a gente ser mais ativo no processo. Não só na aprendizagem, né, pensando aí em treinamento e qualquer outra técnica que a gente, um comportamento técnico, uma competência técnica que a gente queira adquirir, mas pensando também em competências comportamentais. Se a gente não exercita esse lado ativo, vai ficar muito mais difícil, mas é preciso retreinar nossa mente. E a aprendizagem corporativa, ela é toda a oportunidade na qual essas pessoas aprendem dentro de uma empresa. Não é só no treinamento. Toda e qualquer oportunidade, a gente sabe disso, né? Como você falou, pode ser palestra, pode ser treinamento, pode ser coaching, mentoria, e hoje já existem empresas que estão ampliando essa forma de pensar, né? Estão considerando trocar controle por confiança, gamificando algumas iniciativas, você falou um pouco sobre isso, né, do comando e controle, e a gente viu em um evento recente que as lojas Renner fizeram um treinamento no metaverso, com direito a escolher a banda que faria o show do encerramento, tudo no metaverso. Só para dar um exemplo de que se a gente quer só oferecer treinamentos, qualquer um de qualidade serve. Mas se a gente quer que a aprendizagem, né, efetivamente aconteça, a gente precisa pensar em outras iniciativas. Não dá para ficar, né, no arroz com feijão e querer ter de resultado uma lasanha. Verdade. Nossa, você falou tanta coisa que eu fui anotando, um monte de coisa legal. O Conrad Schlohauer, que é até autor do livro que você cita muito, que é o Lifelong Learner, ele fala que a criança, ela precisa de heterodireção, né? Ela precisa de alguma proteção, ela precisa de algum controle, de uma liberdade com contorno, que não é só autodireção, vou descobrir plantinhas na floresta, e papai e mamãe dizem, ai, que bom, vai lá, filho, na floresta descobrir. Não é? O que alguns podem chamar de controle, outros, na verdade, pode ser proteção, e você precisa proteger, em alguns contextos, uma criança. Então, a gente vai está criando aqui, essa conversa ajuda, a gente espera que ajude, algo que não seja nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Então, a empresa é um ambiente totalmente heterodirigido, tem que ter alguns comandos, tem que ter controle, tem que ter meta, tem que ter resultado, óbvio, mas como é que a gente consegue colocar, não só pitadas, mas colocar mais, talvez até temperos e pratos prontos nesse contexto, que é heterodirigido, que tem comando e controle, mas como é que a gente consegue estabelecer esse ambiente de mais confiança? E quando você fala que as escolas agora já estão começando a olhar para isso, para a autonomia, e para tudo, para a criatividade, para tudo que a gente está falando, é claro que nós duas estamos aqui numa posição de muito privilégio. Quando a gente fala as escolas, talvez a gente esteja mencionando escolas particulares, porque a gente ainda tem, né, estamos no Brasil, a gente ainda tem aí um contexto de miséria e de escolas públicas cujos professores não têm nenhum recurso e que eles estão ali mais ou menos tentando dar aula com medo de violência. Então, a gente tem um país com todos os tipos de realidade, né, a gente está aqui retratando uma realidade muito privilegiada, né, de pessoas que já têm uma outra consciência do que é a educação, consciência e condições, né, e contexto, né, favorável para melhorar a educação. A gente estava falando da escola, de treinamentos mais formais, com muito PowerPoint, aquelas palestras ótimas, né, só que o problema é que elas são esquecidas depois de uma semana, né, então, você falou disso e que adianta, né, a gente sair impactado e esquecer tudo.
Hoje eu vejo a importância da gente ajudar as empresas a criar, a nutrir conexões entre as pessoas, para que essas pessoas tenham coragem de se expor, de ensinar aquilo que elas estão aprendendo ainda. Então, não é ensinar quando você já é mestre, doutor, é ensinar aquilo que você aprendeu ontem, porque isso só ajuda no processo de aprendizagem, né? Acho que considerar que a empresa poderia ser uma comunidade no que é mesmo o conceito de comunidade, né? Um lugar onde as pessoas trocam e se ajudam. Eu estava lendo o livro Core Skills e os autores dizem que a gente aprendia muito bem em comunidade no passado, em tribos, quando a gente era caçador, coletor, agricultor, mas quando a gente se tornou operário de fábrica, aí a coisa ficou mais individualizada, padronizada, sistematizada. E a escola, no modelo que a gente conhece, ela se baseou nesse contexto da indústria, né? Essa performance individual, medida, aquela competiçãozinha, né? Pouca colaboração, hierarquia definida para ninguém ter dúvida, né? De quem tinha o poder, quem tinha a fala. A gente até tinha que ficar bem quietinho ali para ser bom aluno. Então, acho que fica uma reflexão de como é que a gente pode ajudar as empresas a ampliar esses momentos informais, como você falou no início, esses espaços de aprendizagem, não só de idiomas, que é o nosso segmento, mas espaço de aprendizagem no geral, dentro de uma empresa. Eu estava pensando aqui, você colocou um ponto bem importante, né? Sobre o nosso lugar de privilégio de fala. E é um fato, né? Quando eu mencionei, eu estava falando principalmente de escolas particulares, e aí me veio um outro pensamento, que é muitas empresas hoje têm áreas e pessoas responsáveis por diversidade e inclusão. Então, o quanto também essas empresas, pensando nisso que você colocou, Rose, com base no que eu falei das escolas, o quanto de desafio essas empresas também não têm para incluir essas pessoas que vêm de escolas públicas, que vêm de um outro contexto, de uma outra realidade, e a importância que ganha a cultura de aprendizagem dessas empresas que estão dispostas a incluir pessoas e ter, né, essa diversidade representada aí nas suas empresas. Eu acho que isso realmente, você falou isso e me veio essa questão, e eu acho que é um ponto bem importante, né, para as empresas também pensarem como atuar com essas pessoas que vêm de um contexto ainda mais difícil, ainda mais desafiador de aprendizagem. Legal que você está falando ali, porque não é só fazer porque é lei ou porque é bonito dizer que a empresa tem esse olhar para a diversidade, né? Mas fazer porque a gente precisa ampliar o nosso olhar, a nossa percepção de mundo, e a gente só consegue fazer isso, no mínimo, se aproximando do que é diverso, né? Nunca a gente vai entender a realidade do outro em sua plenitude, porque a gente não viveu aquela história. Mas a gente se aproximando dessas pessoas com humildade, com curiosidade genuína, assim, deixa eu entender o teu mundo, deixa eu entender o que você viveu, o que você vive e por que você diz o que você diz, por que você sente o que você sente. Nossa, isso para mim é a cultura de aprendizagem na sua essência, né? As empresas na veia, né? As pessoas acolhendo umas às outras em suas diferenças. E aí a gente não está falando só de raça, gênero, classe social, a gente também está falando de intergeracionalidade, né? De o jovem aprendendo com quem tem mais experiência aprendendo com o jovem. Ontem mesmo eu contratei uma menina, né, uma consultora de 18 anos para me ensinar a mexer no Notion, porque eu preciso de um common placebook, preciso de um lugar que eu coloque tudo que eu aprendo de uma forma organizada, e ela faz isso lindamente, e eu a contratei, né, uma iniciativa pessoal, assim, e ela ficou 2 horas comigo me ensinando a mexer no Notion e a colocar os meus aprendizados lá, e eu acho isso tão lindo, né, porque eu fui mentorada por uma menina de 18 anos que faz algo
Não é que ela faz melhor que eu, ela faz e eu não faço, né? Fato. E a gente podia ficar aqui, né, sócia? Até amanhã conversando, mas a gente pode gravar outro episódio outro dia. Esse aqui, provavelmente, a gente está dividindo em 2 episódios, porque ele está longo, essa conversa está muito boa. Na Verbify, a gente tem uma jornada contínua, e aí, se você está ouvindo, como você é um professor de idiomas, a gente tem uma jornada contínua de metodologias ativas, e ali a gente tem encontros ao vivo, e tem muita troca. Semanalmente eu entro no ambiente virtual de aprendizagem para trocar com os professores, e está um pouco relacionado com o que a gente falou, com coisas que a Lígia acabou de dizer, de protagonismo do aluno, e como criar outra cultura dentro das empresas. A gente também está conduzindo, né, Li? Depois de muito tempo, a gente está juntas numa empreitada, né? São 4 encontros ao vivo, uma jornada sobre cultura de aprendizagem e aprendizagem ágil para profissionais de RH, de treinamento e desenvolvimento, ou qualquer pessoa interessada no tema. Então, se você está ouvindo esse podcast em 2022, que a gente sabe que a gente ouve bem depois, a gente ainda tem encontros ao vivo em 24 de agosto, 21 de setembro, 19 de outubro, e tem ali no ambiente virtual de aprendizagem todo o conteúdo que nós fizemos curadoria, muitas provocações, muita troca entre nós e os profissionais de treinamento e desenvolvimento sobre esses temas de cultura de aprendizagem e aprendizagem ágil. Então, é possível também participar de forma assíncrona, se você não tem muito tempo para fazer ao vivo, os encontros estão sendo gravados, dá para ouvir lá, tá muito legal. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta sobre qualquer tema que a gente tocou aqui nessa conversa com a Lígia, é só falar com a gente. Li, fala aí o teu perfil no Instagram, que quiser falar direto com você. Sim, estou no Instagram, tenho o perfil @LígiaCrispino, e também tem um outro que é o @LígiaVeloarte. Ela é tão intensa e tão ampla que ela tem 2 perfis no Instagram, um só para a arte dela, é sensacional. O meu, humildemente, é Rose F. Souza _, só tem o mesmo. Pode falar comigo, Rose F. Souza _. Tem também o da Companhia de Idiomas, né, ali, @Companhia de Idiomas. Tem o @verbify.oficial, que a gente fala mais de aprendizagem. Importante a gente continuar essa conversa depois desse podcast. Onde você quiser, continue falando com a gente. Obrigada por ouvir o podcast. Pode falar, aprender e ensinar. E até o próximo episódio. Até, obrigada aí pelo convite. Valeu, Li. Obrigada por você estar aqui.